Vou pedir uma oração, primeiro da Samara, depois eu vou orar também, para que nós possamos dar início. Quer orar aqui? Obrigado. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós nos aproximamos do Teu trono da graça, por esse meio de graça da oração, em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado por nos dar o Teu Santo Espírito. É Ele que nos guia em toda a verdade, nos lembra o que já aprendemos, nos ensina o que precisamos aprender. Senhor, aqui há um povo que antes não era povo, mas hoje nós somos povo. E o mundo, Senhor, pede a razão da nossa fé. Nós queremos saber expô-la. Nós queremos estar conectados à fé. Assim como o apóstolo Pedro disse à igreja em Roma que ele queria lembrar aqueles irmãos, despertar a memória deles sobre o caminho antigo, é isso que nós queremos ter feito nessas sextas-feiras. Obrigado pela porta da graça que o Senhor abriu para nós estarmos na Igreja Cristã de Nova Vida aqui, Senhor, esse desejo que nasceu no coração do Teu Filho, Pastor Raimundo, de abrir essas portas. E essa igreja, Senhor, é tão abençoadora que ela tem sido generosa com a gente, sexta após sexta. Obrigado pela instrumentalidade, Senhor, da vida dos Teus filhos que estão na recepção. Ó Deus, daqueles que têm preparado o lanche, daqueles que fizeram as ministrações das aulas, as pregações. E obrigado, Senhor, pelo verdadeiro instrumento que é a Tua palavra. Toda a Escritura é inspirada. Ela é útil para o ensino, para redaguir, para corrigir, para que todo homem de Deus seja instruído e habilitado para toda boa obra. Senhor, este não é um livro humano, esta é a Tua palavra. Obrigado porque homens cheios do Espírito Santo falaram, Senhor, pelo Espírito Santo. O Senhor deu mensagens aos santos profetas. O Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, convalidou essas palavras, tornou elástico conceitos. E, Senhor, os apóstolos nos ensinaram para que nós venhamos crescer na graça e nesse conhecimento, passaram dos rudimentos, Senhor, e passaram do caminho antigo. Muito obrigado, Senhor, por chegarmos a esse local bem, pelos livramentos que nos deste hoje, aqueles que nós conseguimos visualizar, ou que nós não visualizamos. Deus, nós amanhecemos numa terra que lhe pertence, e nós queremos viver nessa terra para a Tua glória. Nos ensina a caminhar nesse mundo sem amar o mundo. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, prepara o nosso coração para que ele seja terra fértil. Senhor, que nós possamos progredir. O Senhor não espera a perfeição, mas o Senhor espera evoluções. Nós queremos progredir. Abençoa, Senhor, aqueles ao qual nós não podemos cuidar nesse instante. Filho, filha, esposa, esposo, que a Tua graça os sustente, que os Teus santos anjos poderosos possam guardá-los. Nós oramos por alguém que esteja aqui com o coração inquieto, que a Tua paz, Senhor, possa inundar esse coração. Deus, nós Te rogamos isso, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Vocês podem tomar assento. Meus irmãos, uma rápida recapitulação, em linhas muito breves, o que nós vimos nessas sextas-feiras. Na primeira sexta-feira, nós tivemos um encontro aqui, começamos com aquelas perguntas, quem já pregou, quem nunca pregou, quem quer entrar nesse desafio. E aí nós aprendemos um pouquinho sobre exegese e hermenêutica, ferramentas auxiliares da homilética, que é a arte de pregar sermões. Analisamos, basicamente, como fazer exegese e hermenêutica de uma forma bem simples, mas não simplória. Analisando textos, formamos duplas, trios, para que a gente pudesse fazer aquela análise. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e depois caminhamos para a nossa narrativa lucana, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. A gente começou a cobrir um bloco daquele evangelho. Naquela ocasião, nós pregamos um sermão no capítulo 8 de Lucas, sobre o encontro de Jesus com o Gadareno, como Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza, sobre exorcizar demônios, curar uma mulher e ressuscitar uma menina, coisas que são atribuídas somente a Deus. A autoridade de Jesus questionada é respondida nesse texto, sua verdadeira identidade. Na semana seguinte, vocês estiveram aqui com o pastor Ricardo e com o reverendo Alain, da presbiteriana. O pastor Ricardo fez a ministração sobre a história da pregação. Logo depois vocês ouviram um sermão do pastor Alain, de Nova Iguaçu. Ambos são de Nova Iguaçu, não é isso?
E na semana seguinte, vocês estiveram de novo com o pastor Ricardo, viram os tipos de sermões, ele acrescentou um, e o pastor Raimundo Amaral já me falou que foi muito abençoador, vocês questionaram bastante, é isso aí. Quem é bobo, pergunta durante 5 minutos. Quem não é bobo, leva dúvida para a vida inteira. Que bom que perguntaram. Tiveram as dúvidas dirimidas? Amém? Quem não tivesse, ia falar para procurar ele agora. Então, se perguntou, é bom, foram dirimir as dúvidas. No final, vocês ouviram um sermão do pastor Raimundo, ele falou sobre oração. Pegou os episódios da vida de Jesus. Jesus é apresentado como um homem perfeito nesse evangelho, e talvez seja o evangelho onde fica a maior ênfase da vida de oração de Jesus. Sobre o sermão do pastor Raimundo, fica uma pergunta. Se Jesus, que era Jesus, dependia de viver em oração, imagina a gente, hein, pessoal? Ele vivia em oração, imagina a gente. Aquele que sempre teve comunhão eterna com o Pai, quando encarnou, manteve a conexão. Hoje, nós vamos ver 2 ferramentas novas, que na verdade vocês começaram a ver um pouquinho com o pastor Ricardo, uma delas na semana passada, então não é tão nova, são os contextos, nós veremos pelo menos 3, tá? Contexto histórico, contexto literário e o contexto bíblico. E depois nós falaremos sobre a ponte cristocêntrica, como os nossos sermões precisam estar embebecidos, precisam estar regados da pessoa de Cristo. Nós precisamos conectar o nosso sermão com a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Deus. A cerne do Evangelho é um Deus justo, santo e criador, que, ao ver a queda do homem, não ficou pacato, não ficou na dele, não ficou indiferente, não teve antipatia. Pelo contrário, ele entrou na história humana, gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher. Ele foi crucificado, mas antes julgado por um homem ímpio. Nessa crucificação, ele rendeu o Espírito, ele pagou a nossa dívida a Deus, ele não pagou nada ao diabo, ele pagou a Deus. Mas ao terceiro dia, Deus o trouxe de volta à vida. Há algo simultâneo. Jesus podia reaver a sua vida, de acordo com o Novo Testamento, na pena do apóstolo Paulo. O Espírito Santo ressuscitou e o próprio Deus o trouxe de volta à vida. É um mistério isso, como a Trindade converge naquilo que nunca havia acontecido. Os egípcios inventaram a história de ressurreição sobre os faraós que a gente conhece, mas nenhum faraó nunca voltou à vida. Jesus pôde entregar a sua vida e voltar. E ele volta, ele dá instruções aos seus discípulos, reina em glória e um dia há de buscar uma igreja ataviada, santa, imaculada. O Evangelho é sobre Deus, como Deus entrou na história humana, sabotou os nossos sistemas e foi capaz de nos salvar. Então a gente precisa, em cada texto, identificar que Jesus é esse. É o Jesus encarnado, é o Jesus eterno, é o Jesus da parousia, é o Jesus crucificado, é o Jesus que esteve entre nós. A gente precisa caminhar e, de uma forma tátil, conseguir perceber qual é o Jesus que nos é apresentado em cada passagem. Aliás, é a grande oferta de graça em cada sermão. Porque se a gente dá apenas ideias moralistas, dizendo para as pessoas, façam isso, façam aquilo, a gente vai estar apenas dando padrões morais. Cristo é a grande oferta de graça para elas. Até mesmo é muito perigoso quando a gente prega sermões biográficos, a gente está enfatizando a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, de Davi, a gente querer se tornar esses homens. O grande padrão é Cristo, e não esses homens. Essa será uma das ferramentas que nós temos visto. Começo por esse desenho aqui. Nós vamos começar falando de contextos, e esse desenho não foi eu que inventei. Esse desenho pertence ao livro de David Helm, Pregação Expositiva, e é um desenho que eu acredito que é uma matriz lúdica para que todo mundo entenda a pregação. Sermão nasce do texto, a gente nunca pode perder isso de perspectiva. Eu não posso ter uma boa história. Exemplo, hoje eu tive um livramento tremendo, vou dar um exemplo rápido para voltar aqui. Eu saí do meu trabalho de manhã, após dar férias para os alunos, peguei um Uber para ir para a pintura lá da minha igreja e o motorista do Uber pediu para poder abastecer o carro. Na hora que ele foi abastecer o carro com o GNV, de uma forma displicente, o camarada lá do posto largou aquele negócio do gás meio solto. Aquilo quase entrou na minha vista hoje. Foi um grande livramento, poderia estar cego agora. Deus me livrou. Mas isso não pode ser o meu sermão de agora à noite. E tem gente que é assim, já percebeu? Acontece alguma coisa, ele quer ir para a igreja para contar. O sermão nasce do texto. O Hernando Dias Lopes, ele tem por hábito usar esse exemplo nas palestras dele, e acaba sendo muito repetido. Desculpa se você já ouviu, mas eu vou falar aqui.
Ele diz que há pessoas que têm uma boa ideia e depois querem achar um texto para se encaixar na sua ideia. Não é isso que a gente deve fazer ao pregar. Nós devemos estar debruçados na palavra de Deus, é dela que emerge toda a nossa sabedoria. Por que ao ler, ao pregar um sermão, nós lemos a Bíblia? Porque nós não falamos de uma sabedoria própria, nós falamos da sabedoria que é de Deus. Aliás, ninguém vai ao culto para ouvir nossas opiniões. As pessoas vão ao culto para ouvir a palavra de Deus. Eu li, há algum tempo atrás, uma expressão muito interessante de um autor chamado Brooks. Ele diz o seguinte, sobre essa questão de que a gente deve levar os pensamentos de Deus ao púlpito e não os nossos pensamentos. Quando alguém ouve um sermão, isso não tem que ser uma obra de arte para ser apreciada. Exemplo, eu sou professor de história, e por ser casado com uma professora de arte, que estudou na Europa, um monte de coisa, quando eu vou ao museu, hoje eu saco tudo de arte, por causa da minha esposa. Eu tiro uma onda com os colegas, depois explicando. Mas um sermão não funciona assim, para você ficar vendo aquelas coisas inimagináveis que ninguém viu. O sermão ele não tem que ser como uma bela obra de arte para ser admirada. O sermão tem que ser um bocado de uma comida muito bem preparada para alimentar o povo. Porque às vezes, já você percebeu que você, às vezes, vai ao culto, você já pode ter tido a viagem perdida? Está jogando Flamengo e Vasco. Você sabe que o Flamengo vai arrebentar eles. Mas aí você é fiel, você vai para o culto. Mas chega lá, o cara fala as ideologias políticas, o cara conta o que aconteceu com ele aquela semana. Ele prega o sermão de 3 pontos. Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta a falar nele. Já ouviram sermões assim? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Um sermão não é para ser apreciado como uma bela obra de arte. No entanto, sim como um bocado de uma boa comida preparada para nos nutrir. As pessoas precisam ir à congregação e saber que Deus falou naquele dia. Deus falou diretamente com elas. Deus falou em linguagem humana. E aí você diz assim, mas será que a gente não pode preparar o sermão com uma eloquência maior, uma qualidade de falar mais elevada? Ao preparar o sermão, a gente tem que ter um outro pensamento. Nós podemos ser doutos, nós podemos falar numa linguagem alta, mas lembremos, na igreja não tem só girafa, não tem só gente de pescoço levantado. Nós temos que saber alimentar as girafas e as ovelhas. Por quê? Você vai falar num ponto alto, as girafas vão entender, mas as ovelhas vão alcançar? Mas a gente tem que falar numa média em que todos entendam, porque para a girafa é fácil vir até as ovelhas, é só curvar o pescoço. Então a gente fala numa linguagem que todos entendam. O sermão nasce do texto. Nunca faça o caminho mais rápido da contextualização, vindo para o nós agora. Com muito respeito, naquela primeira semana nós citamos o nome de 2 pregadores famosos hoje no Rio de Janeiro. Nós não descredenciamos esses homens como homens de Deus, mas a gente falou do perigo das mensagens deles. Dois cristãos, Cláudio Duarte e o pastor da Igreja Batista Atitude, o Josué Valandro. Como eles têm uma clientela a atender, e lembre-se, eu não estou descredenciando a eles. Eu acredito que eles são homens de Deus. O Cláudio Duarte, durante uma época da vida dele, caminhou na minha denominação. A gente tem um exímio testemunho dele de boa reputação, de uma pessoa muito dedicada. Mas eles, às vezes, eles têm um nicho do qual eles falam. E eles acabam indo para o púlpito, lendo um texto e apontando aquele nicho. E nem sempre o texto fala sobre aquilo. Então, a gente precisa saber qual é o contexto daquela passagem, num com nós agora. Então, primeiro, exegese. Lá além, como é que aquele texto veio existir. E quais são as ferramentas que a gente está aprendendo para fazer exegese? Colocar o olho no texto, depois no seu contexto, para aplicar no presente. Então, nós vimos algumas ferramentas essa semana para aprender a fazer exegese. Manter a linha do texto, o texto e a abordagem. Eu vou pular essas aqui, que isso aqui era para um curso mais extenso. O texto e a abordagem, os contextos que vocês começaram a ver com o pastor Ricardo semana passada, vamos dar uma pincelada hoje. Nós aprendemos que todo sermão, depois de ser feita a exegese, precisa chegar na cruz, precisa chegar nos temas do Evangelho, tem que haver uma reflexão teológica, a mensagem tem que ser conectada com Cristo, e somente daí nós conectamos ao nosso ouvinte, nós agora, fazendo as devidas aplicações. O que a gente sempre deve evitar? Ler o texto e sair direto para a cruz. Mesmo que o nosso culto tenha sido reduzido na pandemia, hein, gente? Onde os sermões se tornaram de 15, 20 minutos. Alguém aqui na pandemia pregou assim, sermões de 15, 20 minutos? Porque eram liturgias de 40 minutos, assim, um tiro curto.
Mesmo que o sermão seja curto, a gente tem que apresentar à congregação o propósito daquele texto. Por que a gente nunca deve sair do texto para a cruz? Porque senão a gente vai espiritualizar demais a questão, mas também pode deshistoricizar o texto. Você pode tirar ele do qual o propósito que ele foi colocado. A gente também nunca pode manter-se apenas no texto exegese, porque senão fica aquele aulão, onde o camarada termina de ouvir o sermão, vai embora e fala assim, olha, eu não entendi nada que ele pregou, mas o cara é capaz, ele é muito inteligente. Já foi num culto assim? Ó, bom estudo, vale a pena colocar na History Channel, porque o cara tinha muito conteúdo. Então a gente nunca pode fazer aquele aulão também. Sermão não é falar sobre as cabeças, mas é falar as cabeças e aos corações. Então a gente tem que tomar cuidado da gente não ser muito intelectual, muito imperativo, dar muitas ordens às pessoas. A gente precisa fazer exatamente esse caminho aqui, ó. Texto, exegese, reflexão teológica e chegar no nós agora. Essa é uma boa oportunidade. Aqui está o sinalzinho de proibido, os caminhos que a gente nunca deva tomar de forma assodada, acelerada. E aqui está o que a gente deva fazer, exatamente o que acabamos de falar. Dito isso, hoje nós já superamos essa primeira ferramenta, essa segunda ferramenta, mantendo a linha, texto e abordagem. Chegamos nos contextos, vamos continuar falando disso hoje, falaremos dessa outra aqui, a reflexão teológica. Exatamente as ferramentas que eu acabei de falar, só pular isso aqui que vocês já viram na primeira semana. Então, com a apostila que vocês receberam, abra na página 3 aí, nós vamos começar na página 3, hoje aí, tendo em vista que toda essa parte do slide aqui já são temas superados. Eu quero começar com um texto do Dr. Russell Shedd, um descendente de americano nascido na Bolívia, que foi residente no Brasil durante muito tempo, do livro dele, O Líder que Deus Usa, Resgatando a Liderança Bíblica, procurando um homem que é disposto a ensinar e a aprender. Eu geralmente abro todas as minhas aulas dos seminários que eu leciono com esse texto. Como o pastor Raimundo tirou os bancos de madeira aqui, eu não vou fazer a dinâmica que eu faço lá no seminário, porque a gente precisa subir em cima dos bancos. Mas como essa cadeira é mais frágil, a gente não pode deixar o pastor Raimundo com um prejuízo aqui. Principalmente eu, que cheguei nos 3 dígitos esses dias aí. Mas eu estou cumprindo a Bíblia, né, irmãos? A Bíblia não diz que a gordura é do Senhor? Então, brincadeira à parte. Geralmente eu peço para o pessoal ficar em cima da cadeira para ler esse texto. A gente não vai ter essa possibilidade por conta da fragilidade da cadeira. Mas nós vamos colocar de pé para nós lermos esse texto. Eu vou pedir alguém para ler em alto, bom som, respeitando as vírgulas, os parágrafos, as pontuações. Nós vamos começar por aqui hoje. Pode ler. Se não ler, eu vou apontar um, hein? Procurando um homem que é disposto a ensinar e a aprender. A liderança exige conhecimento e treinamento. Paulo usa a frase, apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Dá uma paradinha. Olha que frase interessante. Apto para ensinar. Olha que coisa interessante, pessoal. Segue. A habilidade para ensinar depende do desejo contínuo de aprender. Uma pessoa nunca deve dizer que já aprendeu, como se não precisasse mais crescer em entendimento. Depois de 80 anos de aprendizado na escola de Deus, o Senhor prometeu a Moisés, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. Quando Tiago avisa que um maior juízo aguarda mestres cristãos, é provável que não se refira aos erros daqueles que deliberadamente distorcem a verdade, mas daqueles que, através da preguiça e da ignorância, dão opiniões humanas em vez da infalível palavra de Deus. Paradinha, por favor. Gente, percebeu a advertência do apóstolo Tiago? Vai haver um maior rigor para mestres cristãos. Então, quando a gente fala aqui no púlpito, a gente deve se lembrar de algo. Essa é uma frase que me acompanha há muitos anos. Eu não serei mergulhador para o mais profundo dos mares. Eu não serei astronauta para pisar na Lua, mas eu terei a maior responsabilidade do mundo.
falar em nome de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque um dia a gente vai precisar prestar conta do que a gente pregou. Percebeu? Vai haver um julgamento rigoroso. Nunca ir além, nunca ficar aquém da palavra de Deus, como a gente já aprendeu. Continua, por favor. É tão comum. Ouvir em nossos dias mensagens que apresentam pouca profundidade de reflexão e raro interesse em expor o sentido verdadeiro do texto. Porque a vida é dinâmica e o assunto muda constantemente, a liderança eficaz exige o crescimento e a adaptação constante. De acordo com a pesquisa feita com milhares de líderes pela Escola de Missões Mundiais do Fuller, mencionada anteriormente, os líderes eficientes mantêm uma postura de aluno durante a vida inteira. Nunca param de estudar. Leem livros que aumentam o seu conhecimento e ampliam seus horizontes. Paradinha. Desculpa te interromper, tá? Mas é intencional. Quantos anos você tem? Pensa aí. 41, 25. Você já leu 25 livros na vida? Você tem 41, você já leu 41 livros na vida? Mas percebeu, a gente tem opinião sobre tudo. Nem sempre a gente leu o suficiente, mas a gente acaba tendo opinião sobre tudo. Continua, por favor. Assistem cursos para crescer e melhorar suas aptidões ministeriais. Pastores que não se aposentam enquanto têm voz audível e uma mente que raciocina bem, demonstram mais uma das características de líderes eficazes, segundo a pesquisa do Fuller. Eles têm uma perspectiva vitalícia de ministério. Pretendem continuar a ministrar enquanto puderem. Amam o que fazem e nunca escolheriam parar de ministrar. Encaram o ministério como um privilégio. O outro lado da moeda se mostra quando um líder idoso para de estudar e descobrir novas facetas da verdade. Passa a argumentar que tudo sempre fora feito assim e não enxerga o fato de que a dinâmica de sua liderança está se esgotando. A situação delicada pode ser contornada com muita dificuldade, a não ser que o líder venerável, mais idoso, se transfira para uma esfera menos exigente ou que ele volte para a escola. Abertura para novas ideias significa que um líder tem um ouvido pronto para ouvir. Uma pessoa que arrogantemente crê que sabe muito mais do que seus seguidores e que estuda uma perda de tempo, encontrará desafios de sua liderança. A confiança que seus seguidores precisam manter será desgastada. Sua habilidade de efetuar mudanças nas vidas de outras pessoas será dissipada. A seleção do líder da nação ou da igreja local muitas vezes será a decisão de maior importância que um grupo tomará. É o líder escolhido que determina o passo da organização, que direciona o rumo que ela seguirá. Muita reflexão e oração são os mínimos necessários que precisam ser investidos na escolha de nome. Eu vou pedir para a Isabela repetir esse parágrafo. Escolher o presidente como um líder da igreja local é tão importante quanto. O último parágrafo. A seleção do líder da nação ou da igreja local muitas vezes será a decisão de maior importância que o grupo tomará. É o líder escolhido que determina o passo da organização, que direciona o rumo que ela seguirá. Muita reflexão e oração são os mínimos necessários que precisam ser investidos na escolha do nome de Deus. Obrigado, vocês podem sentar. O legal da dinâmica, quando sobe na cadeira, é que depois o pessoal, para descer, fica com medo. Gente, apto para ensinar, continuar aprendendo, haverá um tribunal rigoroso que há de julgar aqueles que pregam a palavra de Deus. E aí a gente deve lembrar algumas coisas que já ouvimos. Pregar não é impossível, pregar é possível. Impossível é converter alguém, regenerar alguém, isso é obra do Espírito Santo. Mas é por isso que nós fazemos cursos, porque a gente pode aprimorar. Pregar é possível. Às vezes a gente faz alguns cursinhos de homilética por aí, e o professor passa metade do curso diminuindo a gente. Não, pregar é possível. É óbvio que cada um tem o seu chamado. Talvez a gente não tenha vocação para isso, não adianta insistir. Porque tem gente que gosta muito de plataforma, só é espiritual quando isso aqui está ligado, né? Quer ter o famoso DNA. Todo mundo sabe o que é sofrer de DNA? Demasiada necessidade de aparecer. Conhece gente assim? Não é o dia dele pregar, mas ele quer pregar, não é o dia dele fazer oração, mas ele quer fazer, quer estar sempre na escala. E aí fica uma dica. Se nós queremos pregar na igreja, primeiro, a gente deve ter uma postura ensinável. A gente deve continuar estudando,
nós devemos ser o exemplo dos fiéis. Não adianta querer estar na escala de pregação da igreja se não vem aos cultos de durante a semana. Não adianta querer ensinar sobre dízimo se não dizima. Não adianta querer pregar um sermão sobre família se a família está toda degringolada. Esdras 7:10 tem 3 verbos muito interessantes. Esdras se dedicou a aprender a lei de Deus, foi buscá-la. Ele praticou e depois ensinou. É um tripé interessante. Aprender, praticar e ensinar. Às vezes a gente pula esse verbozinho aqui do meio. A gente aprende que é logo ensinar para o outro. Mas é importante que a gente aprenda, pratique e ensine. Porque se nós oferecemos às pessoas apenas as nossas palavras, muito pouco a gente vai ter para oferecer. Elas vão estar seguindo os nossos exemplos, elas vão estar observando. Pregar é fundamental. Proclamar o evangelho é fundamental. Mas elas precisam ver que não estão divorciadas as palavras das ações. Às vezes existe uma grande distância, a maior distância do universo talvez que exista é entre a boca e o coração. Nós cantamos coisas que abriremos mãos dos nossos sonhos, viveremos para Deus, mas a gente não está disposto a viver isso. Já reparou isso? A minha fé e o meu amor, canções como essa, estão firmados no Senhor. Aí tem culto quarto, o Flamengo joga. Ué, se a fé, a confiança está no Senhor, tem que estar no culto. Mas percebes? Não. Tem uma festa de família. Não é assim? Aí a gente advoga textos que não dizem nada sobre isso. Não, mas pastor, vamos ser honestos, gente. Toda pessoa que é pilantrinha de faltar culto, ela gosta de justificar com a Bíblia. Pastor, a Bíblia diz em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo e negou a fé. Querido, tem que aprender a fazer exegese. Lê o texto todo. Sabe o que Paulo está falando? Dos mais jovens, que deveriam sustentar os mais velhos. E ele vê aqueles mais velhos, as senhoras idosas, passando necessidades e não supre. É disso que Paulo está falando. Na nossa cultura hoje, pai tem na cabeça que tem que criar o filho e os netos, já percebeu? Na Bíblia não é assim. Os filhos são como as flechas de um guerreiro, tirados da aljava. Na velhice a gente deveria cuidar dos nossos pais. Mas a gente inverteu a lógica. A gente dá o cartãozinho para ele, o cara não trabalha com 30 anos de idade, solta a pipa. E a gente fica bancando isso. Aí o cara substitui o texto. Nós dizemos assim, não, eu sou casado, não vou no culto não. Por causa de quê? 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo falou que os solteiros cuidam da coisa do Senhor e os casados da família. Você já leu o texto? Isso não está escrito na Bíblia. A família é o meu primeiro ministério. Isso não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, amar a Deus sobre todas as coisas não são algumas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro não é segundo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Se na história da redenção Deus não tratou a igreja em segundo plano, por que será que a gente trata? Eu não posso entrar nesse tema aqui sobre se faltar culto é pecado. Eu tenho uma tese sobre isso, baseada em Hebreus 3, dizendo que o coração se torna perverso ao se ausentar da igreja. Mas eu não quero falar muito disso. Só quero salientar de que a gente deve ter a vida bem sedimentada. Tem que ter a prática. Essa é a palavra inicial. Então lembremos do que o Senhor Jesus disse. Ele nos mandou fazer discípulos. O apóstolo Judas manda que a gente seja edificado na fé. Pedro nos manda exercer os nossos dons. O apóstolo Paulo nos ordenou falar a verdade em amor. Agora, esse conjunto de 4 coisas que Jesus disse, Judas, o apóstolo Pedro e Paulo, só funciona se a gente pratica. Tem que haver prática. E aí as nossas palavras sairão com poder. Aprendemos sobre vida de oração, 2 asas de um passarinho, oração e meditação. Mas essa palavra, ela torna-se poderosa quando isso está junto, é um casamento perfeito. Ok? Dito isso, Bíblia aberta, como diz Michael Lawrence, toda teologia precisa ser prática. Se ela não for prática, não é digna de ser chamada de teologia. Então nós vamos ver nessa ferramenta do contexto. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12. O contexto. No princípio aí da apostila que vocês têm, diz assim, ó. Vai mantendo a Bíblia aberta em Lucas 12. E na apostila, sinceramente, eu não sei o número da página do contexto. Alguém pode me informar? Página? Isso, é. Página 10.
O princípio diz assim, ó, precisamos entender o contexto para que possamos enxergar como o público original compreendia o texto. Como é que aquele texto falou à primeira audiência? Explicação. Ao manejarmos a palavra de Deus, é uma tentação isolar o texto. Quando fazemos, nós arrancamos do seu contexto e corremos o risco de não chegarmos ao seu objetivo e até interpretá-lo erradamente. Mas ao entendermos o texto dentro do seu contexto, ou como ele teria sido compreendido pelo público original, para eles, naquele tempo, estaremos mais bem preparados para compreender a aplicação correta para o texto para nós hoje. Uma pergunta diagnóstica. Por que o autor colocou essa passagem aqui? Então vamos lá. Lucas 12, a partir do verso 22. No verso 31 nós temos um famoso verso na boca de Jesus, que é o quê? Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu vim com a versão da ARA aqui, no primeiro dia acho que eu vim com a NVI. Então veja que o versículo já tira um mito da nossa cabeça. Como é que as pessoas comentam esse versículo aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Já viu? É isso que a Bíblia está dizendo? Como é que ela diz aí, ó? E estas coisas vos serão acrescentadas. Qual o contexto dessa passagem? Que coisas são estas que Jesus está falando? Lê o contexto anterior. Que coisas são essas? Volta no verso 22 aí, ó. Jesus condenando a ansiosa solicitude pela vida, ele diz para a gente não andar ansioso pela vida, quanto ao quê? De comer, pelo vosso corpo, isso aí, pelo que é vez de vestir. Ou seja, tanto no texto de Lucas como no texto de Mateus, Jesus está falando que Deus vai suprir as necessidades básicas. Percebeu como o contexto é importante? Porque se você isola esse texto aqui, você promete para a congregação que Deus vai fazer todo mundo rico. É só colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todo mundo vira Silvio Santos. Isso a gente faz do púlpito um balcão de negócios. Como se Deus chamasse alguém perguntando quem quer dinheiro. Igreja vira organizações tabajaras, a gente acha que os nossos problemas acabaram. Pelo contrário, ao chegar na igreja é que os problemas começam de verdade. No melhor sentido da palavra, é óbvio, que a gente sabe que a gente ganha muito mais do que perde. No entanto, perceba, se eu não identifico o contexto aqui, já era. Eu vou trucidar o texto. Então, a gente vai aprender hoje 3 conceitos importantes sobre o contexto. Eu vou pular isso aqui, a gente vai fazer uma aula mais breve. Então, 3 contextos importantes. Primeiro, contexto histórico. Ele diz respeito às circunstâncias em que o texto foi escrito. Ele vai trazer a filosofia da mente daqueles dias. Ele vai dar posições geográficas. Exemplo, na Bíblia tem expressões assim. Jesus estava subindo para Jerusalém. Qual é geograficamente a região mais alta onde Jesus estava? Jerusalém. Mas tem pregador que eu vejo pregando falando assim, não, de Jerusalém ele subiu para tal lugar. De Jerusalém só dá para subir para o céu. Se você não tem uma ideia de conceito geográfico, você não entende a passagem. Então, contexto histórico, onde eu descubro ele, pastor? Já que eu não fiz faculdade de história, eu não fiz seminário. Você já ouviu falar de uma coisa chamada comentário bíblico? Bíblia de estudo? Em geral, eles nos apontam esses contextos. A filosofia da mente da época, os juízos de valores que se faziam naqueles dias, os hábitos e costumes, as moedas. Exemplo, na parábola de Jesus aqui em Lucas, fala sobre dracma. O que é isso? No contexto histórico, você identifica o que é uma dracma, que tipo de moeda, de que nacionalidade vem. Nós geralmente descobrimos contextos históricos em livros de comentários bíblicos, dicionários, bíblias de estudo, aquelas notinhas de rodapé. Isso nos ajuda a solidificar o conteúdo da passagem. Por que ele disse aquilo? Como aquele público entendeu? Veja como faz sentido quando você entende a história daquele período. O contexto literário é aquilo que gira em torno do nosso texto. É o que vem antes e vem depois. Imaginemos que o Eric seja convocado pelo pastor Raimundo para pregar aqui no domingo que vem. Então o Eric escolheu Lucas 15 para pregar. As 3 parábolas de Jesus. O que seria ideal para o Eric fazer? Ler todo o evangelho de Lucas. O culto aqui é às 18 horas, vamos supor assim. Às vezes o que o pregador faz? Começa a ler o texto às 17 horas. Vai funcionar bem a mensagem? Não. Então, se ele tiver uma ideia geral do livro, ele vai conseguir entender o que vem antes, o que vem depois, por que aquela frase está ali. E o contexto canônico, o que seria isso?
como é que o texto em suspensão, um texto imediato que eu tenho aqui, que eu li, é tratado na Bíblia. Se você tem uma Bíblia com chave bíblica, com aquelas notas de rodapé, geralmente ela nos conduz a um outro texto, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Exemplo, Mateus é o autor do Novo Testamento que mais cita o Antigo. Então, volte e meia, ele menciona um profeta messiânico e ele nos dá um endereço. Isaías disse isso. Então, tem um texto, um bloco de Isaías, a gente precisa consultar. O que é o contexto canônico? É como o meu texto é tratado na Bíblia. Eu preciso saber quais são as conexões. Porque quem foram os primeiros intérpretes da Bíblia? No livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Sturt, eles têm uma frase magnífica. Os primeiros intérpretes da Bíblia foram os autores do Novo Testamento. Eles pegaram o Primeiro Testamento, eles exporam para nós e aplicaram isso em Cristo. Não é assim os sermões de Atos dos Apóstolos? Lembra lá de Atos 2? Como é que o Pedro prega? Ele se levanta, não é isso? Ele cita Davi, ele cita Joel, aí ele aponta para Cristo. Gente, o sermão é tão avivado que o Pedro não faz convite para ninguém aceitar Jesus. Tem convite lá? Quando o sermão de fato é bíblico, é a multidão que faz apelo. Como é que a gente faz para ser salvo dessa ira? E aí o Pedro dá a fórmula. Arrependam-se, creiam no Evangelho, recebam o perdão de Deus por meio de Jesus, o dom do Espírito Santo. Percebeu? Ele expôs um contexto canônico e chegou em Cristo. Paulo no Areópago, em Atos 17. Se você reparar, em 5 versículos, Paulo contou a história inteira da Bíblia. Ele começa pelos poetas gregos, ele passa por toda a noção, apresentando que o problema da humanidade é a idolatria, até que ele aponta para Cristo. Esse é o contexto canônico. Como é que o texto em suspensão que eu tenho aqui, o texto imediato, me remete a um outro texto bíblico? Então, vamos tentar fazer isso de uma forma prática. Abra sua Bíblia comigo. Já que eu escolhi, vou deixar esse exemplo aqui para daqui a pouco. Já que eu escolhi Lucas 12, não é isso que eu tinha falado anteriormente? Então, a gente tem apresentado aqui a ansiosa solicitude pela vida. A palavra grega que Lucas escolhe aqui é estrangulamento. Tem coisa que nos preocupa tanto que nos estrangulam. E ele está apresentando que Deus cuida dos passarinhos, cuida daquilo que cresce no campo, vai cuidar de nós. Agora, perceba, após essa ansiosa solicitude pela vida, ele fala sobre a parábola do servo vigilante, ele vai apresentar os sinais dos tempos, ele vai continuar uma sequência de textos. Aí nós chegamos ao capítulo 16. A pergunta é, por que Jesus começou a falar isso aqui? Não se esqueça do contexto maior de Lucas. Desde Lucas 9:51, Jesus está indo para a cruz, ele está indo para Jerusalém. Então, todas essas prédicas aqui, esses sermões, esses ensinos, estão sendo dados no caminho para a cruz. Ele está desafiando as multidões. Ele está se apresentando como aquele que veio buscar e salvar o perdido. Olha o que acontece no capítulo 16. Ele conta a parábola do rico e do mendigo. Geralmente aqui o mendigo é chamado por Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Agora perceba, anteriormente ele falou sobre a vida ansiosa, a solicitude da vida. O capítulo 15 apresenta questões de dinheiro. Os irmãos não querem repartir os haveres? Então veja, tudo isso tensiona aqui. No Evangelho de Lucas, nesse bloco do capítulo 12 ao 16, Jesus apresenta um Deus que pode nos separar da eternidade, o Deus Mamon, o amor ao dinheiro. Jesus faz questionamentos ao longo desses blocos aqui, ó. Louco, essa noite pedirão sua alma. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, veja, tem um contexto que começa no capítulo 12 e vai se arrastando até aqui. Como é que se dá essa passagem aqui do rico e do mendigo? Na vida primária, o rico se dá melhor, não é isso? Ele é vestido de púrpura até pelas roupas de baixo. Mas depois que morre, aquele mendigo que foi colocado ali para ser cuidado pelo rico, e o rico não dava muita atenção para ele, os cães lambiam suas feridas. Na vida além, quem é que está melhor? De acordo com a parábola? O Lázaro. Ele está no seio de Abraão, há um abismo que os divide. Veja, um era pegado às riquezas, que era o rico, que a gente não sabe o nome. O Lázaro nada tinha, mas ele recebeu consolo e conforto. É óbvio que a doutrina do texto aqui do rico e o mendigo é falar sobre a eternidade, céu e inferno.
Mas percebeu que Jesus fez uma aplicabilidade de tudo que ele havia falado? O contexto maior apresentava para aquilo que nos divide de Deus, o dinheiro. O que de fato fez aquele rico perder a salvação? O amor às coisas que ele era apegado dessa terra. De uma forma em aplicação, nessa parábola a gente entende. Usei esse exercício bem rápido, é claro que isso não é uma análise é uma análise simples, né? É uma análise simples, mas que depende de ler os blocos. Vamos fazer juntos aqui as 3 parábolas famosas de Jesus para a gente entender contextos. Lucas 15, nós temos 3 parábolas. Eu quero que você se junte aí com uma dupla ou com um trio. A essa altura, eu acredito que todo mundo já leu o Evangelho de Lucas, amém? Ih, o amém foi fraco, hein? Quem não leu não vai para o céu. Brincadeira. Para não assustar ninguém. Eu quero que vocês respondam 2 perguntas nos próximos 5 minutos. Que você me dê uma ideia do que acontece aqui na passagem no sentido das temáticas, tá? Com a sua dupla, com o seu trio. E se você consegue perceber a razão pela qual Jesus conta a parábola. Vê se vocês pegaram bem. Primeiro, é saber me dar uma explicação. O que está acontecendo? Quais são os temas? A ovelha perdida, a dracma. E depois saber a razão pela qual a parábola é contada. Isso vai nos ajudar a entender o contexto de uma forma simples. Eu já deixei uma cola aqui da primeira pergunta.
Mandou o convite, botou na caixinha de correio, chamou no WhatsApp, buscou o camarada de carona. Qual é a mensagem lá do dia do amigo? O filho pródigo. Não é assim? Então, como a gente tem uma perspectiva de ter uma colheita no domingo, como é que esse texto é pregado? Uma ênfase maior no filho que estava perdido onde? Fora de casa. Ele saiu da casa do pai. Não é assim? Então, é nos apresentado, parece que o personagem central desse texto aqui é o filho mais jovem. Mas já percebeu que nesse texto está tudo perdido? O que foi perdido aqui? Então, vamos lá pela primeira pergunta. O que foi perdido primeiro? A ovelha. Agora, olha que interessante. A ovelha foi perdida. Depois, o que foi perdido? Pergunta. Onde que a ovelha foi perdida? Dentro do curral ou fora do curral? Fora do curral. O pastor guardou 99, deixou elas bem abrigadas e foi buscar uma perdida fora. Eu tive um professor na pós-graduação chamado Cleiton Knutz e Renato Guzzo, é um homem especialista em exegese. Eles analisando esse texto aqui, eles têm um apontamento muito interessante que converge com a opinião dos pais da igreja, alguns analistas, ao longo da história da igreja nesses 2000 anos. Veja por que razão a parábola foi contada. Volta nos versos 1 e 2. A gente tem um objetivo pela qual foi contada, um propósito. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores. Um primeiro grupo é apresentado, publicanos e pecadores. Para quê? Para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, um segundo grupo é apresentado, dizendo, este recebe pecadores e come com... Olha o contexto maior, para a gente entender aqui questão literária, para a gente fazer as aplicações das ferramentas que a gente falou agora há pouco. Se você voltar a Lucas 5, 31 e 32, Jesus disse o que em Lucas 5, 31 e 32? São os sãos que precisam de médico? São os doentes. Lucas 7 diz que Jesus era amigo dos pecadores e dos publicanos, uma função comparada dos publicanos à prostituição, de tão vil, de tão ignóbil, baixo, desprezível que era. Então, olha aqui o que Lucas está fazendo no capítulo 15, apresentando dois grupos, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Esse é o contexto literário maior. Agora, olha o detalhe, pessoal. A partir do verso 11, ele coloca dois indivíduos que não têm um bom relacionamento com o pai. Então, respondendo a perguntinha, nós temos esses três temas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, como é chamado. Eu só estou repetindo aqui o senso comum que todo mundo usa. Mas é só o filho pródigo que está perdido? O outro irmão também. Aliás, não é só o filho que é pródigo, que é gastão, que é excessivo. O pai também é pródigo em amor, em graça. Nem sempre a gente nota isso. Então, olha o detalhe. A ovelha foi perdida dentro ou fora? A dracma foi perdida dentro ou fora? Dentro. A ovelha foi perdida fora do curral, a dracma dentro da casa. De quem será que o Senhor Jesus estava falando? Publicanos e pecadores, eles estão dentro da religião, do judaísmo ou fora? Então, de quem que Jesus estava falando? Daqueles que estão perdidos. O pastor foi buscar, de acordo com 15, verso 4. Gente, qual é o verso central de Lucas, a grande tese de Lucas? Lá no texto de Zaqueu, Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava... Percebeu? Gente, o que Jesus está fazendo desde o capítulo 9, gente? Indo em busca dos perdidos, no caminho para a cruz. No capítulo 18, ele para atender um mendigo. No capítulo 19, ele para atender uma espécie de um estadista. Zaqueu. Não é isso que ele está fazendo? Buscando os homens. Então, tecnicamente, se aplica às ovelhas, ao primeiro grupo, publicanos e pecadores. Mas depois, onde que a dracma é perdida, a moeda? Dentro da casa. A quem se aplica? Ao segundo grupo. Quem são eles? Fariseus e escribas. Olha que detalhe, pessoal. Aí você tem a pergunta, o que é a dracma? Contexto histórico vai te ajudar a entender. É uma moeda de que nacionalidade? Alguém sabe? Quem respondeu, eu pago sua sopa hoje. Uma moeda grega. A sopa dele está paga, hein, pastor? A moeda grega. Tá certo? Você vai ouvir um sermão daqui a pouco sobre isso. Então, o pastor vai dizer que se está certo ou se está errado. Quem foi que disse grego aí? Olha lá. Ele vai te responder. Você consegue analisar o contexto histórico. A partir do verso 11,
Jesus era encantador em contar histórias. E o que é parábola? Parábole significa colocar lado a lado. A partir do verso 11, ele bota os dois grupos. Um pai tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo diz assim, dá-me a parte da herança que me cabe. O que ele está exigindo? A morte do pai. Era perigoso pedir a herança com o pai vivo. O que o filho mais velho tinha que fazer? Repreender o filho mais novo. Mas ele foi esperto, porque diz o texto que o pai repartiu os haveres para ambos. Só que, olha como é que a proximidade do filho mais novo era condicional. Ele ficava pelo que o pai tinha. Quando o pai repartiu os haveres, poucos dias ele ficou na casa do pai, depois ele se mandou. Veja que Lucas não disse que ele se prostitui, que ele dançou forró gospel, que ele foi para arraiar gospel. Lucas não diz isso. Diz que ele foi e desperdiçou os recursos dissolutamente. Os pregadores aqui enfatizam. Está vendo? Ele comeu as bolotas dos porcos. Diz o texto que ele sentiu vontade. E olha como é que Jesus está usando um exagero aqui, a hipérbole, pessoal. Lembra que eles são judeus. O porco é um animal impuro. Olha o contexto histórico. Então veja, a que nível? Aquele homem está num local sujo, num país distante, vivendo uma vida suja. Está distante do pai. Mas ele recobra o pensamento e diz que vai voltar. Quando ele volta, o pai faz a festa, coloca um anel, tudo aquilo que a gente entende. Mas o filho mais velho fica satisfeito? Percebeu? Publicanos e pecadores, aponta para quem? Para o filho mais novo aqui. Fariseus e escribas, aponta para quem? Filho mais velho. Gente, tecnicamente, como é que Jesus começou a contar essa parábola? Jesus estava numa casa de publicano e pecadores, imagina uma casa. De repente alguém bate na porta. Vem cá para a gente bater um papinho, Senhor Jesus. Senhor mestre, mas o Senhor está comendo com esse tipo de gente. Um profeta não faz isso, o Senhor pertence a Deus, não faz isso. Aí Jesus começa a contar a parábola tem um propósito. Ele dividiu os grupos, ovelha perdida, dracma perdida, depois ele botou os grupos em ambas. Você percebeu que é uma parábola que não tem fim? Não era lícito a gente comemorar por esse irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado? Não, é como se Jesus estivesse dizendo para quem bateu na porta, dizendo assim, vocês vão ficar aí fora reclamando, vocês vão entrar para comemorar. Percebeu isso? Agora, qual é a figura central aqui para a gente caminhar para Cristo nesse texto? São os elementos ou é o Senhor Jesus? O pastor vai atrás da ovelha, a mulher varre a casa diligentemente. O pai está aguardando o filho, trata o outro mais velho dentro de casa. Nós nunca procuramos a Deus. É Ele que vem em nossa busca primeiro. Gente, como é que termina esse evangelho de Lucas? Jesus está morrendo na cruz e o véu é rasgado quando? De alto a baixo. É Deus que abriu acesso até nós. Não fomos nós que abrimos acesso até Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. O pastor falou muito, então me ajuda a entender. Então vamos lá nas ferramentas. Contexto histórico. Eu tenho que entender um pouquinho como é que é a criação de filhos naquele dia, como é que era a criação de ovelhas, o que era a dracma. Eu vou pesquisar um pouquinho sobre isso, ok? Contexto literário. Eu tenho que ver o que vem antes e depois do meu texto, naquele texto imediato. Jesus está sendo questionado, existe um propósito pelo qual isso é contado. Existe um propósito maior em Lucas. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, 19:10. Contexto canônico. Qual é o texto da Bíblia que trata esse texto aqui? Ezequiel 34. Não é isso que foi prometido sobre o que o Senhor faria? Ele não buscaria as ovelhas perdidas, trataria as feridas? Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo encarnado, gente? Teria como a gente se salvar? Não. Ele está cuidando das ovelhas perdidas, das extraviadas, ele está sarando as feridas. Conseguiu pegar essas ferramentas? É fácil, é ou não é? Sim ou não? Todo mundo entendeu, gente? Quem não entendeu, de verdade? Deu para entender? Então vamos lá. Mais um exemplo de contexto. Lucas 18, eu vou dar mais esse exemplo, depois eu vou para o meu último tema, para a gente encerrar um pouquinho mais cedo. Lucas 18, encontro de Jesus com um homem rico. Para a gente entender como é importante saber o contexto. Eu vou dar um exemplo agora de contexto literário. Como é que a gente sabe o que vem antes e depois? Lucas 18, olha o que acontece aqui, pessoal.
Verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que esse cara quer saber? Como entrar na vida eterna? Jesus responde: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita de forma atabalhoada aqui, meio de forma díspare, não em ordem, os mandamentos do decálogo. Replicou-lhe isso. Olha como é que ele tem uma arrogância religiosa. Tenho observado isso desde a minha juventude, ou desde a minha mocidade, algumas versões. Olha a arrogância dele de religioso. Volta no capítulo 18, versos 9 a 14, gente. O que Jesus conta aí no mesmo capítulo 18? A parábola do fariseu. Ambos vão aonde? Ao templo, não é isso? Mas quem é que desce de lá perdoado? O arrogante ou o humilde? Percebeu? O humilde. Quem era? O fariseu ou o publicano? Ah, olha o grupo aparecendo aqui de novo. Um faz uma oração de 34 palavras, julgando os outros. O fariseu. O outro faz uma oração de 7 palavras. Ele não ousa olhar para os céus. Jesus disse o quê? Que esse desceu justificado. Todo aquele que se exalta será, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Interessante que é a segunda vez que Jesus repete isso em Lucas. Ele já havia falado isso no capítulo 14 e 11. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus, no capítulo 18, tomou as crianças. É uma espécie de parábola viva aqui. As crianças são dependentes de um adulto. Então, veja, Jesus as toma. É uma ideia de parábola viva aqui de salvação. Ele está conduzindo pessoas. E logo depois aparece um cara, de forma religiosa, dizendo assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele tem uma pergunta. Gente, entendeu que o propósito é bom? Jesus cita os mandamentos. Ele orgulhosamente diz o quê? Tenho feito isso. Jesus disse: então, uma coisa te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Saiu da presença de Jesus. Jesus o olhou, o amou, entristecido. O que Jesus vai dizer? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha a hipérbole. A palavra agulha em Lucas aqui é agulha de médico, uma agulha pequena. Quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus não estava dizendo que ricos vão para o inferno. Não é isso. Na Bíblia tem homens prósperos. Abraão, Davi, Salomão. Não tem problema nenhum em ter dinheiro no bolso. O problema é quando o dinheiro nos possui e está no coração. Pode ter dinheiro no bolso. Aliás, quem tiver e quiser compartilhar, eu aceito. Anota meu Pix aí. 974, estou brincando. Olha o detalhe aqui a ser observado. Ele sai da presença de Jesus. E aí quando Jesus fala que é impossível para alguém se salvar nesse texto, os discípulos se metem, tipo com um espírito de Arnold. Que papo é esse, Jesus? Então quem poderá se salvar? O que Jesus diz? O que é impossível aos homens, é impossível para Deus. Só que tem um detalhe. O rico foi embora, eles não viram a consumação desse texto. Um rico sendo salvo. Olha a noção de contexto literário, gente. Jesus exigiu do cara vender tudo, ele não vendeu. Capítulo 19. Jesus entra numa cidade, pessoal, chamada Jericó, uma cidade próspera. Um homem que é considerado inimigo de Roma, chamado Zaqueu. Um homem rico, que inflacionava os impostos. Lucas não mexe na reputação dele, mas a multidão, ele comenta o que a multidão diz. Lucas não está dizendo que Zaqueu era corrupto, mas ele menciona o que a multidão diz. Mas Jesus tinha uma necessidade de estar na casa de Zaqueu. Quando Jesus se encontra com Zaqueu, ele desce da figueira, a multidão murmura no verso 7 do capítulo 19. No verso 8, o que Zaqueu faz, gente? Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver? Metade do meu bem eu vou dar aos pobres. Jesus pediu alguma coisa a ele? Não. Você percebeu o que é salvação? Salvação não é porque você dá dinheiro na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Salvação é pelo encontro com Jesus. Mas o encontro com Jesus muda a nossa vida. Encontrar o Salvador muda a nossa vida. Zaqueu estava acostumado a tomar. O que ele está fazendo agora? Dar. Numa outra narrativa lucana, em Atos 20, 35, é mencionada uma palavra de Jesus assim:
Mais bem-aventurada coisa é dar. Percebeu o detalhe? A resposta que os discípulos queriam no capítulo 18, quem poderá se salvar? É dada onde, gente? Lucas 19. Tem um homem rico que Jesus não exigiu nada dele. A lei exigia que se você roubasse alguém, dá 2 vezes mais. O que ele faz? Metade dos bens. Agora, se o texto termina no verso 8, nas palavras de Zaqueu, seria salvação pelas obras, né? Porque ele está dando, ele está fazendo. Mas o que Jesus disse? Comparou o pai da fé com um ladrão. Pois esse também é um filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Zaqueu, você está abrindo mão da sua reputação, da sua vida. Semelhante ao Abraão. Um dia o pai o chamou, não disse onde era a terra. Em tese, se você nunca entendeu esse texto, eu vou explicar. Não com arrogância de que só eu sei, mas para que a gente entenda. Quando o Zaqueu está abrindo mão daquilo, ele nem sabe se ele vai continuar no funcionalismo público, gente. Mas não foi isso que Deus fez com Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus disse onde era a terra? Assim como Abraão se tornou um pai da fé e foi imputado a ele por crer, o que Zaqueu está fazendo? Crendo. E aí vem o verso famoso, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi Jesus que salvou Zaqueu. E como é que a gente sabe disso? Volta todo o contexto. Zaqueu desce porque é necessário que eu esteja em sua casa. O verbo aqui é o verbo dei. O que Jesus está dizendo? No caminho para a cruz, Deus tem uma agenda para mim, Zaqueu. Eu parei em Jericó para te salvar. É necessário que eu esteja na sua casa. Só que o que Jesus está fazendo? Respondendo a pergunta dos discípulos. Quem poderá se salvar? Percebeu? Não é dando os bens. Não é sendo possuído pelos bens. Ele dá um exemplo aqui com Zaqueu. Percebeu como é importante ler o texto todo? Pastor, por que a gente deve ler o texto todo? Porque na igreja primitiva, quando esse documento chegava, ele era a pregação do dia na igreja. Não tinha capítulos e versículos. Era lido numa hora e 40, e todo mundo entendia aqueles blocos. Quer dizer, todo mundo, uma forma estilística de falar, né? Claro que tinha gente com dúvidas. Mas, em geral, eles entendiam o bloco. Ok? Deu para entender a importância do contexto? Sério mesmo, gente? Todo mundo entendeu? Então, vamos fazer uma prova agora. Então, vamos para a última ferramenta de hoje. Peregrinando pela cruz, ou o que a gente pode chamar também de ponte cristocêntrica. Essa é bem rapidinho. Como é que a gente chega em Cristo nos textos da Bíblia? Se ensinamos a Bíblia, como cristãos, temos que mostrar uma conexão legítima entre o nosso texto e o Evangelho de Jesus. Quem ensinou isso para a gente? O próprio Senhor Jesus. Lucas 24, 44, ele disse assim: é necessário que se cumprisse o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus lia o Antigo Testamento apontando para ele. Então veja, é necessário que se cumprisse o que está escrito na lei, no profeta e nos salmos. Que o Messias seria sepultado, morto, humilhado, mas ele ressurgiria em glória. Toda a Escritura dá testemunha a respeito de Jesus. João 5,49, ele diz o quê? Que as Escrituras dão testemunho a seu respeito. A Bíblia é um livro de uma única história, a história da redenção. Por conta do tempo, eu não vou passar o vídeo, mas eu vou mandar no grupo. Um livro de uma única história, a história da redenção. Onde estava Jesus na história de Jacó? Onde estava Jesus na história de Davi? Frederico lembra desse vídeo lá no outro curso? Para a gente entender essas conexões legítimas. Então, como é que a gente caminha em um texto para Cristo? Tendo alguns princípios em mente. A exemplo, começar por Paulo. Olha como é que Paulo consegue conectar tudo a Jesus. Efésios capítulo 5. Possivelmente alguém narrou problemas nas famílias para Paulo. Problemas no casamento, criação de filhos, homem com mulheres. Aí o Paulo começa a dar exemplos assim: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Vê se você consegue entender. Ele precisa resolver um problema da igreja, mas ele consegue dar o padrão de Cristo. Paulo conseguia enfiar Jesus em tudo quanto é assunto, gente. Em vez dele ser moralista, dizendo assim, ó, respeita a tua mulher, ama a tua mulher. Em vez dele botar o dedo na cara dos outros, ele usava o padrão de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, o pessoal está meio mão de vaca para dar oferta. Qual o padrão que Paulo apresenta para dar oferta? Meus irmãos, vocês não conhecem que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre?
Percebeu? Tudo ele consegue conectar. Ele aponta para Cristo. Cristo fazia isso. Ele falava que a Escritura dava testemunho a respeito dele. O apóstolo Paulo fazia isso. Vamos ver os exemplos? O Pedro fazia isso. O Pedro, nas suas epístolas, diz que ele foi uma testemunha ocular do Senhor Jesus, do Supremo Pastor. Os sermões do Pedro, o sermão do Estevão, em Atos capítulo 7, tudo converge em Jesus. Eles apresentam um bloco de texto do Antigo Testamento, converge em Jesus. Spurgeon, no século XIX, na Inglaterra, ele usou um ditado em suas pregações, dizendo que da Inglaterra, naquela ilha, como Napoleão chamava, aquela ilha de pescadores, toda cidadezinha tem um caminho para Londres. Na Bíblia, dizia o Spurgeon, todo o texto tem um caminho para Cristo. Todo o texto dá para aplicar em Cristo. Então, nós vamos, numa ferramenta bem rápida aí, eu queria que alguém abrisse em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Vamos fazer o seguinte, o pessoal que está dessa pilastra para cá, 1 Coríntios 15, versos de 1 a 4. E um outro grupo da pilastra para lá, 1 de Pedro 1, versos 10 a 12. Também nos notificou, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Rapidinho, só para todo mundo entender. O pessoal à minha esquerda dessa para cá, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Da minha direita, 1 de Pedro 1, versos 10 a 12. Pode continuar a leitura, irmão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou. Olha que palavrinha poderosa, gente. Segundo as Escrituras, 2 vezes nesse texto. Sabe o que o Paulo está dizendo para aquela igreja? Não precisa acreditar no que eu estou falando. Mas é segundo o quê? As Escrituras dão testemunho a respeito do Messias, do Cristo. Lembre-se que ele está falando com uma igreja grega, uma igreja arrogante, em conhecimento. Eles são soberbos. Então ele está dando testemunho sobre o que a Escritura diz. Interessante. Que é o Evangelho. Ao ler esse texto, esse bloco aqui, que tipo de Cristo é apresentado dos versos de 1 a 4 aí? Você consegue ver o Cristo eterno, aquele que ainda não havia encarnado, o Cristo que encarnou, o Cristo que vive entre nós, que lava os pés, o crucificado e morto, sepultado, ressurreto, o Cristo que ascendeu aos céus. Essas iconografias aqui, ó. Que tipo de Cristo você consegue... Não é que a gente está dividindo a pessoa de Cristo. Ressurreto? Então, volta aí nos versos 3 e 4 aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Você leu 3 e 4? 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo. Percebeu quantas conexões? É apresentado o Cristo morto, crucificado, morto e ressurreto. Esse texto, a grande defesa do Paulo é sobre a ressurreição, mas veja, ele apresenta a tríade, o processo. Nesse texto eu consigo identificar que tipo de Cristo é esse. Quando eu digo tipo de Cristo, é bom explicar, tá, pessoal? Como diz Douglas Grautos, Cristo é o único ser efenizado desse cosmos, né? Ele é Deus e ele é homem. Cuidado com aquela heresia que o pessoal diz assim, 100% homem, 100% Deus. Isso não se usa mais em teologia, isso é heresia, tá, gente? Porque 100% mais 100% dá uma conta monstruosa, dá 200%. A palavra correta é plenamente homem, plenamente Deus. Douglas Grautos define que Jesus é o único ser efenizado do cosmos. Ele é Deus, a natureza eterna sempre existiu, e ele é homem, a natureza eterna vem encarnar. Cristo não veio de origem humana, ele veio da origem de Deus, ele não tinha pecado. Ele é de origem humana, no sentido de vestir carne e sangue, mas ele não é da origem de Adão, ele veio de Deus. Então, nesse texto, você vê o Cristo crucificado, morto e ressurreto. 1 de Pedro 1, 10 a 12. Que tipo de Cristo nós vemos? Alguém leia para mim e aquele grupo lá vai responder. Não,
de cá ler, por favor. 10 a 12, 1 de Pedro 1. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria de suportar as glórias que viram depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministraram as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que o Espírito Santo enviaram do céu. Lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Esse é um texto complicado, porque todo mundo está querendo sempre responder o que é isso, o que os anjos queriam prescrutar, né? Aí é quando o pessoal se perde. Nossa pergunta aqui não é sobre isso. Que Cristo é apresentado aqui, pessoal, nesse bloco? Seus sofrimentos pode apresentar sua expiação, exatamente isso. Sofrimentos referente a Cristo, mas também é só esse Cristo do sofrimento? E as glórias que o seguiram. Deus o trouxe de volta à vida. Consegue fazer essa conexão? Quando você estiver pregando o seu sermão, você estiver montando o seu sermão, no texto, no bloco que você estiver pregando, você tem que identificar. Esses dias eu preguei um sermão lá na igreja que foi muito difícil identificar o Cristo. Números 13. Fala sobre os espias indo fazer a expedição durante 40 dias. Então, durante 40 dias eles fazem a expedição, 10 homens contaminam mais de 1 milhão de pessoas, dando ali um parecer muito negativo. A palavra hebraica ali é dibá, eles contaram uma mentira exagerada e todo mundo ficou perplexo. Queriam acabar com Moisés, Arão, Josué e Calebe. Lembram desse episódio? Mas o Senhor entrou no arraial, o Senhor está indignado. Moisés, esse povo me desobedeceu 10 vezes, eu vou destruir todo mundo, faço de você uma nação, Moisés. Aí Moisés, orando, fala, Senhor, tem misericórdia, o que o povo vai dizer? O Senhor atravessou esse povo no deserto, isso, aquilo, outro. E aí eu comecei a pregar várias conexões para a minha igreja sonhar, tem 6 meses que a gente está juntos. A ideia de conquista, do Calebe, se o Senhor se agradar de nós, então entraremos na terra que mana leite e mel. Mas eu precisava dar uma oferta de graça para eles. Onde está Cristo no texto? É um texto difícil, que parece um texto só de vitória. Mas lembra do Moisés? O que o Moisés está fazendo diante de Deus? Intercedendo no capítulo 14. E ele está evocando a lei, o que Deus prometeu no Decálogo. Uma das funções de Cristo, o profeta que Deus se levantaria semelhante a Moisés, a ele nós deveríamos ouvi-lo. O que Cristo é? Intercessor. O livro de Hebreus diz que ele intercede por nós ainda hoje. Lembra do que Calebe disse? Se o Senhor se agradar de nós, então nós entraremos na terra que mana leite. Gente, seja honesto, dá para Deus se agradar da gente? Como é que Deus se agrada da gente? É pela intercessão do Cristo, é pelo que Cristo fez. Então foi um texto difícil para eu conseguir tatear Cristo, mas por essa menção de como o meu texto era tratado num outro episódio canônico, a intercessão do Moisés, a simbologia da intercessão de Cristo, eu achei o Cristo no texto. O Cristo glorioso, que a destra do Pai intercede por nós. Parece fácil, né? Mas demorou pra caramba para eu entender isso. Gente, termino com 2 frases. Primeira, nesse cosmos, o Sol é o astro-rei. Tudo gira em torno do Sol. Na Bíblia, tudo gira em torno de Jesus. E aí lembre-se, lembra de uma figura, para quem aqui é mais velho deve se lembrar do óleo. Onde está o óleo? A gente buscava, quando era mais novo, buscar lá no jornal, saber onde estava o óleo. Na Bíblia a gente tem que ter esse olhar. Onde está o Cristo aqui? Nós precisamos pregar o Cristo em todos esses parâmetros. E, óbvio, envolve também os temas da graça. Regeneração, conversão, nova vida, batismo. Tudo isso faz conectar nessa nova vida em Cristo. Amém? 1 minutinho para perguntas e respostas para a gente passar para o pastor Ricardo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pastor, foi horrível, sai daí.
Pastor, a respeito daquela comparação da agulha. Eu já ouvi também que essa comparação, na verdade, era uma estrada, era uma roda. Sim. Procede isso? Então, há alguns anos atrás, um autor chamado David Scofield, da Bíblia Anotada, ele fez uma menção de o que seria uma espécie de uma interpretação cultural, de que os camelos agachavam para passar. Alguns anos depois, essa Bíblia Anotada do Dr. Scofield produziu uma errata, dizendo que ele pegou uma questão de contexto oral e passou isso como sendo uma verdade. Hoje, no campo da teologia, fazendo estudos da manuscritologia, as questões dos primeiros autógrafos, se discute ali problemas da tradução. Tá? O que a gente pode ter certeza é que, de fato, em Lucas, Jesus falou sobre a agulha de médico. Por que a gente sabe disso? Por causa do texto comparativo em Mateus. Mateus tem a palavra agulha, mas só que é agulha de tecelão, que o buraco é maior. De fato, Jesus falou de agulha. Mas existe, né, muitas divergências em alguns homens doutos nesse ponto. Mas isso não é a cerne do texto. A cerne do texto é saber que Cristo pode produzir vida eterna não pelas nossas obras, mas porque Ele faz pelo encontro com Ele, tanto é que vai ser respondido no capítulo 19. Ok? Senão a gente discute muita coisa louca e não chega lá. Amém? Vamos orar então para passar para o pastor Ricardo? Deus bendito, obrigado por essa noite de instrução, obrigado pelo tempo precioso que passamos juntos. Nós ainda estamos ávidos por ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Fala o nosso coração através do Teu Filho, Senhor. Continua a ministrar. Nós queremos lhe ouvir hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo.